Por mais de uma década, Helena trabalhou como vigia noturna em São Paulo, conhecendo os recantos mais variados da cidade. De galpões industriais a hospitais abandonados, passando por cemitérios e velhos centros comerciais, ela pensava já ter visto de tudo. Mas nenhuma experiência foi tão inquietante quanto a que viveu durante 15 longas noites em um antigo edifício na zona norte da cidade. Aos 41 anos, acostumada com a solidão das madrugadas, Helena acreditava ser imune ao medo, até aceitar aquele trabalho temporário. Ela foi contratada por uma empresa terceirizada de segurança para cobrir as férias de um vigia fixo. Seriam apenas 15 dias, no turno das 19 horas às 7 horas, com rondas obrigatórias a cada 2 horas. Nada muito fora do comum. O prédio era um antigo edifício comercial de 13 andares, construído nos anos 1940, com uma fachada em estilo Art Deco e uma estrutura que já exalava ares de abandono. Havia algo de melancólico no silêncio de seus corredores, algo que parecia murmurar histórias esquecidas pelos cantos. Mas o que mais chamou a atenção de Helena, já na chegada, foi o fato de o 13º andar estar interditado. A escada até lá era trancada com uma corrente enferrujada e o elevador simplesmente não subia além do 12º. Na primeira noite, enquanto fazia seu reconhecimento pelo sistema de câmeras de segurança, Helena percebeu uma anomalia. A luz do 13º andar, que supostamente estava desativado, piscava. Intrigada, ela observou atentamente os monitores e foi então que viu uma silhueta parada junto à janela. O contorno era claramente humano. Helena pensou tratar-se de um reflexo, mas a figura se moveu levemente, inclinando a cabeça como se observasse a câmera, ou talvez a própria vigia. Ela tentou não dar importância ao fato, atribuindo aquilo a um reflexo ou a algum erro de imagem. No entanto, na noite seguinte, decidiu comentar o ocorrido com o zelador do prédio, um senhor chamado Maurício, que evitava subir além do 9º andar. Ao ouvir a descrição, ele ficou visivelmente desconfortável. Depois de muito insistir, revelou que, em 1999, um incêndio havia tomado o último andar do prédio durante uma reforma. Um engenheiro civil, chamado Dr. Álvaro, morreu preso nas chamas, pois o sistema de alarme falhou. Desde então, o andar fora interditado por questões estruturais e por outros motivos que ele preferia não discutir. As noites seguintes tornaram-se progressivamente mais inquietantes. Helena passou a ouvir passos vindo de cima do 12º andar, acompanhados por sons metálicos de móveis sendo arrastados, como se alguém montasse e desmontasse um escritório durante a madrugada. Certa vez, munida de coragem e lanterna, subiu até o final da escada e viu com os próprios olhos. A corrente ainda estava no lugar, intacta. Não havia como alguém estar lá em cima. No entanto, as marcas de mãos que viu na porta da escada não pareciam antigas. Estavam frescas, como se alguém tivesse tentado forçar a saída recentemente. Em uma sexta-feira particularmente densa, Helena voltou a ver a figura na janela do 13º andar. Mas dessa vez, houve um gesto. A silhueta acenou. Imediatamente, os monitores de segurança embaralharam, como televisores antigos fora de sintonia. Sua lanterna falhou e o rádio emitiu estática intensa. No meio do chiado, Helena ouviu algo que jamais esqueceria: um grito de socorro. Não era uma interferência, era claro, direto, suplicante. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Mesmo em casa, se sentia vigiada. E então vieram os sonhos. Sonhos perturbadores e repetitivos. Todas as noites, ela se via subindo ao 13º andar. Ao abrir a porta, encontrava a si mesma sentada em uma cadeira, com o corpo completamente queimado e os olhos negros, vazios. O cenário ao redor era o mesmo que vira nos monitores. Janelas altas, móveis antigos e uma presença sufocante. Os pesadelos continuaram, noite após noite.
Helena começou a sentir que algo do prédio havia se agarrado a ela. Sua saúde mental começou a declinar e sua energia era drenada mesmo nos momentos de descanso. Passou a ter dores de cabeça constantes, insônia e a sensação frequente de não estar sozinha, mesmo em sua própria casa. Na última noite de trabalho, algo ainda mais perturbador aconteceu. Faltando apenas 20 minutos para o fim de seu turno, o elevador tocou sozinho. Helena observou o painel e ficou perplexa. O elevador descia do 13º andar. Isso era impossível. Tecnicamente, não havia como o elevador subir além do 12º, ainda mais sozinho. Ela correu até a portaria e ficou observando, tensa, enquanto as portas se abriam. O que saiu de lá não foi uma pessoa, mas um cheiro intenso de carne queimada. O odor era tão forte que ela teve ânsias de vômito. Dentro da cabine não havia ninguém, mas no canto junto ao painel havia uma marca de mão escura como queimada. Helena congelou. Aquilo superava tudo o que já havia presenciado. Sua mente tentou buscar explicações racionais, mas não havia lógica. O elevador não deveria ter ido até aquele andar. Não havia energia, acesso ou comando para isso. Era como se alguém ou algo tivesse acionado o botão lá de cima. Quando o relógio marcou 7 horas, ela saiu do prédio sem olhar para trás. Nunca mais aceitou trabalhar ali, mesmo quando ofereceram um pagamento acima da média. Ela sabia que algo habitava aquele último andar. Algo preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Com o tempo, os sonhos cessaram. A sensação de ser seguida também. Mas até hoje, quando passa perto do edifício, um calafrio percorre sua espinha. Helena aprendeu a nunca mais ignorar os sinais. Em suas próprias palavras, há lugares onde a presença do passado é tão forte que molda o presente. E o que ficou naquele 13º andar, seja o que for, ainda está lá esperando. E se você algum dia passar por um prédio antigo, na zona norte de São Paulo, repare se há luzes piscando nos andares mais altos. Quem sabe, talvez, o Dr. Álvaro ainda esteja esperando por socorro que nunca chegou. O relato que acabamos de ouvir é mais do que apenas uma história de susto. Ele revela, de maneira sombria e inquietante, a fragilidade da nossa percepção do que é real. O edifício, com seu último andar interditado, a escada trancada e o elevador que supostamente não deveria chegar até lá, se transforma num personagem à parte, quase como uma entidade viva. O elemento mais perturbador talvez não seja a figura misteriosa de terno, mas sim a sensação de que o ambiente em si estava absorvendo a energia da vigia e levando parte dela para dentro da própria escuridão do lugar. Isso é recorrente em locais marcados por tragédias intensas, como o incêndio mencionado, que deixam cicatrizes não só físicas, mas também espirituais. Há também um aspecto psicológico muito forte no relato. O cansaço, os sonhos recorrentes e a deterioração emocional da protagonista nos fazem questionar. Será que o mal estava mesmo confinado ao 13º andar? Ou já havia atravessado os limites da matéria e invadido a mente dela? A linha entre o real e o sobrenatural se dissolve, deixando apenas uma certeza. Há lugares que carregam mais do que histórias, carregam presenças. Esse tipo de narrativa toca num ponto sensível e muitas vezes evitado, o de que não são apenas os vivos que habitam determinados espaços. E às vezes, o que chamamos de andar interditado não está trancado para proteger os visitantes, mas sim para manter o que há lá dentro preso. Se você chegou até aqui, respire fundo e olhe ao seu redor. Às vezes, a presença que sentimos não é fruto da imaginação, mas um lembrete de que nem tudo pode ou deve ser explicado. Aqui no Mistérios do Além, nós damos voz aos relatos que muitos preferem silenciar. Se essa história mexeu com você, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações.
E claro, se você tem um relato estranho, sombrio ou simplesmente inexplicável, envie para a gente. Talvez ele seja o próximo a ser contado aqui. Até o próximo vídeo. E lembre-se, alguns andares não estão vazios, apenas adormecidos.